Olá, estamos aqui com mais um Temas de Processo Civil. Hoje reunindo aí meu amigo Eli, meu amigo Leonard, Gustavo e Thiago Siqueira. Eu sou Carlos Frederico, Fred, como todos me conhecem, me chamam. Estamos aqui para debater mais um tema de processo civil. E o tema escolhido de hoje é o tema da reclamação. Antes da gente explicar como vai ser a condução do debate, eu queria primeiramente agradecer quem está nos assistindo e quem está nos prestigiando nas nossas redes sociais, no nosso canal no Facebook, no Instagram, no YouTube. Eu gostaria de agradecer em nome de todos os meus colegas a todos aqueles que estão comentando, que estão dando sugestões para que os nossos debates sejam cada vez mais proveitosos. Então, fica aqui o nosso muito obrigado. Hoje, o tema de processo civil vai abordar um tema da reclamação. Podemos dizer que não é uma novidade do Código de Processo Civil de 2015, mas a reclamação constitucional já era debatida anteriormente e foi regulamentada no Código de Processo Civil de 2015 de maneira mais detalhada. E até o tema da reclamação é objeto do trabalho do livro do nosso colega Gustavo, a dissertação de mestrado dele defendida na Federal de Pernambuco e publicada pela Forense, né, Gustavo? Então, o tema da reclamação é um tema que sempre gerou muito debate. A gente espera hoje conduzir os debates, aí o livro, já fazendo jabá, o livro do Gustavo, Reclamação Constitucional no Direito Processual Civil. E hoje o nosso debate ele vai girar em torno de duas perguntas que a gente divulgou previamente. A primeira delas é se cabe reclamação para garantir a observância de precedentes vinculantes. E a segunda pergunta é se há litispendência entre reclamação e recurso. Dentro da primeira pergunta, eu já faço o primeiro parênteses, e o Gustavo vai poder falar melhor, porque ele vai dar aquela contextualizada geral para a gente sobre o tema, que teve uma recente decisão da STJ, de relatoria da ministra Nancy Andrighi, saiu recentemente aí no informativo do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não cabe a reclamação para controle da aplicação de entendimento firmado em STJ no recurso especial repetitivo, na tese do recurso especial repetitivo. Então, a contextualizada da primeira pergunta é justamente esse precedente do STJ formulado aí pela Corte Especial, formado pela Corte Especial. É isso. Amigos, um prazer revê-los. Vou passar a palavra aí para o Gustavo, para ele vai dar a primeira contextualizada no tema da reclamação, para a gente prosseguir com os debates. Valeu, Fred. Esse tema me é realmente muito caro, né? A gente escreve sobre um tema e acaba falando várias vezes e pensando. Passei 2 anos e meio pensando nesse tema, mais do que eu devia, né? 6 meses a mais do que eu devia. Então, eu gosto muito de falar sobre a matéria e assim que saiu esse acórdão do STJ, eu fui atrás, corri para ler. Mas, enfim, para a gente poder debater, para quem está vendo a gente, algumas pessoas podem ter alguma experiência com reclamação, outras não. Alguns pode ser algum aluno de graduação, enfim, que ainda não estudou a matéria. Eu queria contextualizar o Instituto. E eu acho que um fundamento ajuda a gente muito bem a entender a reclamação constitucional, que é a teoria dos poderes implícitos. De nada adianta eu conferir uma série de poderes explícitos a qualquer órgão se alguns poderes implícitos não vierem junto. De nada adianta eu conferir ao tribunal uma série de competências para tomar decisões, são competências explícitas, se eu não garantir a esse mesmo órgão os poderes implícitos de preservar a sua própria competência e garantir a efetividade, a autoridade das próprias decisões. Então, essa é a base da existência da reclamação. E a reclamação é feita em mandado de segurança, é uma jabuticaba. Só existe no Brasil, não existe mais em canto nenhum. E fora isso, ela foi uma jabuticaba que não foi criada por lei. Isso é o que é mais interessante, porque o mandado de segurança foi criado por lei porque a habeas corpus não estava dando jeito, não precisava dar. A reclamação é criada por jurisprudência. Então, o entendimento jurisprudencial fez nascer a reclamação com base na teoria dos poderes implícitos, inicialmente com duas hipóteses de cabimento. Preservar a competência e garantir a autoridade das decisões. Então, veja, de que adiantava eu dar a competência para o STF decidir, em última instância, o recurso extraordinário e depois essa decisão não ser seguida pelo juiz de primeiro grau, quando fosse executá-la. E a gente pensar nisso num contexto de 1940,
que aí eu passei 5 anos para ganhar meu processo, chegando lá no Rio de Janeiro, né, em Brasília, transitar em julgado a decisão no meu recurso extraordinário, voltar para executar e o juiz se recusar. E aí? Aí eu ia ter que passar por todo, sair, vamos dizer, estava aqui no interior de Pernambuco, Cabrobó. Aí eu ia ter que pegar, né, um cavalo, vir aqui na capital, dar entrada no meu recurso, não sei nem como era o recurso naquela época, passar por tudo isso e voltar para o STF para dizer, é para cumprir, não adiantou de nada. Então, o que é que a reclamação fez? Fez um caminho direto, rápido, expedito, que eu saía daqui da cidade, não estava descumprindo, voltava lá, batia na porta do STF e dizia, ó, estou descumprindo, o que você decidiu, cadê seu poder? Não vai fazer valer não, é? Então, a mesma coisa em relação à competência. Eu conferi ao STF a competência para processar inquérito contra o presidente da República. E aí chega a Polícia Federal e resolve processar um inquérito contra o presidente da República. Peraí, está usurpando minha competência. E aí tu vai fazer o quê? Ah, não, você tem que ir ajuizar uma ação de internário e no primeiro grau para dizer que está errado. E, peraí, quer dizer que tu está dizendo que tua competência está sendo desrespeitada e quem vou resolver no primeiro grau? Não. Eu vou entrar com uma reclamação direto no STF e o STF vai avocar os autos. Então, veja que são poderes implícitos necessários para fazer valer os poderes explícitos dos tribunais. E esse é o grande fundamento que ajuda a gente a entender a reclamação. Só que, enfim, desde que surgiu, 1940, 1950 para cá, a reclamação evoluiu muito, principalmente depois que entrou na Constituição até o Código do Processo, por 2 motivos. Primeiro, súmula vinculante. Quando houve a Emenda Constitucional 45, que criou a súmula vinculante, com ela veio atrelado o cabimento de reclamação com previsão constitucional. Então, o STF passou a ter o poder explícito de estabelecer, de firmar súmulas vinculantes, enunciados de súmulas vinculantes, e, junto com ela, a Constituição previu também, de forma explícita, nesse caso, o poder de julgar a reclamação, a competência para julgar reclamações quando a súmula vinculante fosse desrespeitada. Isso deixou ela em voga a moda da reclamação, porque é isso que você falar, beleza. Segundo caso que mexeu muito com a reclamação foram os juizados. Quem vai para juizado sabe como é penoso as ilhas decisórias, né? Os núcleos decisórios, que são as turmas recursais. Cada turma recursal é um próprio STJ e interpreta como bem quer a lei federal. Por quê? Porque não tem recurso especial. Tem recurso extraordinário. Recurso extraordinário para a decisão do juizado, mas não tem recurso especial. E aí a gente ficava preso, atrelado, gerando inconsistência, incongruência, desigualdade, violação ao entendimento firmado. A vizinha Maria, que tinha um caso idêntico com a vizinha Joana, cada uma tinha uma sorte ou o azar de cair com turmas recursais diferentes, tinham resultados diferentes e eu ficava ali preso em juizado especial. E aí veio a tese de que cabia contra isso reclamação, e aí começou a chover reclamação lá no STJ por violação a entendimento, jurisprudência firmada em matéria de lei federal. Aí o Código de Processo inovou porque explicitou o cabimento de reclamação para garantir a observância de alguns precedentes chamados vinculantes ou obrigatórios lá do artigo 900, que estão dispostos no artigo 927. E aqui eu não quero fazer juízo de valor se o sistema de precedentes vinculantes é bom, é ruim, se é brasileiro, se não é, se a gente não sabe o que é precedente, não devia ser assim. Mas o sistema está aí, a lei está aí, a gente tem que partir do pressuposto, a gente não negabilidade dos pontos de partida, a gente não pode negar as normas do texto legal do qual a gente se interpreta. E o artigo 988, que trata da reclamação, ele diz que cabe reclamação perante o tribunal, em qualquer tribunal, Tribunal de Justiça, Tribunal de Pernambuco, que violar teses firmadas em incidente de resolução de demandas repetitivas e incidente de assunção de competência. Isso está lá no inciso 4º do artigo 988. E no parágrafo 5º, no inciso 4º do artigo 988, perfeito. E no parágrafo 5º, inciso 2º do mesmo artigo 988, veja que não está no caput. Está aqui embaixo, em um dos incisos de um dos parágrafos do artigo 988. Diz assim, que cabe a reclamação, ele é a contrário senso, esse dispositivo, diz assim, é inadmissível a reclamação para garantir a observância de tese jurídica firmada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, em recurso extraordinário repetitivo,
em recurso especial repetitivo, vírgula, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. Então, a contrário sensu, se esgotadas as instâncias ordinárias, seria, pelo texto legal, cabível a reclamação. E aí, o que eu queria dizer é o seguinte, veja que aqui também tem a teoria dos poderes implícitos. Teoria dos poderes implícitos, porque de nada adianta eu conferir, com base no artigo 927, poderes para os tribunais firmarem teses jurídicas ou precedentes, ou enfim, a linha teórica que se adotar, se eu também não der o poder de controle. E eu controlo como? Controlo mediante... uma das formas de controle é mediante reclamação. Eu acho que, fora isso, é importante observar que a reclamação é cabível atualmente perante qualquer tribunal. TST, TRTs, Tribunais Regionais Federais, Tribunais de Justiça, STF, STJ, enfim. Eu acho que, feito eu disse, é um tema que me é muito caro, eu poderia passar 5 horas, 6 horas, 7 horas falando aqui, mas eu acho que é suficiente como ponto de partida para a gente começar a responder as perguntas que Fred colocou no início. Show, Gustavo. Muito boa exposição. E eu só queria fazer só uma observação, né? Sempre lembrando que essa hipótese de cabimento que você tratou, do inciso 4º do artigo 988 e o parágrafo 5º, eles são decorrentes de uma mudança legislativa do texto original do CPC. Durante a vacatio legis teve a mudança legislativa da Lei 13.256, que alterou a redação dessa hipótese de cabimento que a gente está tratando aqui hoje e inseriu o parágrafo 5º aí, foi incluído pela lei que foi editada durante a vacatio legis. Agora, quem vai fazer uma breve consideração sobre a decisão da STJ, sobre essa questão da hipótese de cabimento da reclamação, nosso amigo Thiago Siqueira, meu conterrâneo capixaba, lugar da única muqueca do Brasil. Fala, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês de novo. E, na verdade, a ideia é mais do que fazer minhas próprias considerações. Eu queria ouvir um pouco mais o Guga sobre a decisão do STJ, porque, assim, eu confesso que a decisão me causa um pouco de perplexidade, né? Bom, antes o código, na versão originária, era claro quanto ao cabimento de reclamação para garantir a autoridade de recurso efetivo, inclusive per saltum, né? Quando veio a Lei 13.256, tudo bem, limitou-se isso, mas me parece claro, pelo parágrafo 5º, inciso 2, que continua cabendo a reclamação, ainda que não per saltum. Então, a Lei 13.256, ao mesmo tempo, salvo engano, que restringiu, que na verdade vedou o cabimento de recurso especial extraordinário contra a decisão que aplica a tese de recurso efetivo ou vedou cabimento de agravo, nesses casos, né? Então, impede que se chegue ao STJ ou ao Supremo, mas a própria lei me parece que deu como válvula de escape para garantir a aplicação desses precedentes a reclamação, desde que esgotadas as instâncias ordinárias. Mas aí vem a adesão do STJ e não permite que se chegue nem mesmo por meio de reclamação ao STJ e ao Supremo, e aí isso me causou um pouco de perplexidade. Incomoda um pouco o argumento utilizado pela decisão, que ela se utiliza do argumento da Lei 13.256, mas esquece uma parte da Lei 13.256, né? Fala, tudo bem, tirou do inciso 4 o cabimento de reclamação nesses casos em relação ao recurso efetivo, mas esqueceu que no parágrafo 5º, inciso 2, está claramente lá prevista essa possibilidade. E eu queria ouvir um pouco os colegas, especialmente o Guga aí, que é nosso especialista no assunto e vai saber tratar disso melhor que ninguém, se ele consegue enxergar alguma explicação para isso, porque para mim é difícil de enxergar, tendo em vista a clareza aí do parágrafo 5º, inciso 2. Com a bola, Fred. Autorizado? Seguinte, esse julgamento, né, 82, 80 e poucas páginas de acordo, eu fiz questão de ler tudo que tinha lá, os votos vencedor da ministra Nancy Andrighi e o voto divergente do ministro Hugo Fernandes, aqui de Pernambuco. E assim, eu confesso que é um voto espetacular do ministro Hugo, assertivo, minucioso, atacou todos os pontos que justificavam o cabimento da reclamação. Mas antes de eu abordar exatamente esse tema, eu queria
dar um passo para trás e lembrar rapidamente o artigo 1030 do Código de Processo. O artigo 1030 do Código de Processo, ele trata da admissibilidade dos recursos especiais e extraordinários perante os tribunais locais. Vice-presidência ou presidência, a depender de cada tribunal. Mas, enfim, a admissibilidade aqui na presidência do tribunal local. E ele tem um roteirinho ali de como o presidente deve lidar com esses recursos. Então, primeiro, chega um recurso especial para o presidente, a primeira coisa que ele tem que fazer é o seguinte, já tem matéria, essa matéria que está discutida, já tem recurso repetitivo no STJ ou no STF, a depender de matéria federal constitucional. Tem um recurso especial afetado. Eita, peraí, se tem recurso especial afetado, eu vou suspender, sobrestar, vou ficar aqui parado, esperando a tese vai ser fixada. Não, peraí, não tem recurso especial afetado. E é uma matéria que está chegando aqui, vários e vários e vários recursos no tribunal. Todo dia chega, eu vou separar uns recursos aqui e mandar para o STJ para ver se eles querem afetar. Não, mas já tem matéria, já tem recurso especial e esse recurso especial já foi repetitivo, já foi julgado, já teve tese firmada. E a tese firmada está no mesmo sentido do acórdão recorrido. O que é que ele faz? Ele não manda para o STJ nem para o STF. Porque a lógica é, se o STF e o STJ já firmou uma tese, eu vou encerrar aqui. Eu vou dizer, vou negar seguimento. Veja que isso é uma análise de mérito. Ele não está tratando de admissibilidade nos termos tradicionais que nós conhecemos. E ele é observando o mérito do acordo, o mérito do recurso, o mérito e o que foi decidido pelo STF e STJ, ele nega seguimento, dizendo que não faz sentido você subir uma tese que já foi fixada pelo STJ de forma contrária. E contra essa decisão cabe o quê? Cabe agravo interno que será julgado pela órgão especial ou pelo pleno da corte local. E depois desse agravo interno, e aí? O que aconteceu? Esgotaram-se as instâncias ordinárias, porque não tem mais recurso para uma instância ordinária, que é um tribunal local. E quando eu esgoto a instância ordinária, pelo parágrafo 5º e 2º do artigo 988, permanecendo ainda uma inobservância, isso é uma questão de mérito da minha reclamação, não é uma questão de admissibilidade dela, esgotando as instâncias ordinárias, permanecendo uma violação à tese firmada em recurso especial repetitivo, eu recorreria à via da reclamação para que o STJ fizesse prevalecer a sua própria tese. Então, essa é a lógica pensada do sistema, e aí entra a reclamação como um elemento do sistema de precedentes vinculantes. Não estou dizendo que ele é bom ou ruim, mas é o sistema que nós temos. E eu queria fazer só uma parte antes de continuar, dizendo o seguinte, que o 1030 ele é um grande problema. Eu vou deixar uma deixa, né? Vou colocar uma deixa aqui para a gente depois voltar a trabalhar o 1030 e o 1034, porque o 1030, se a gente continuasse analisando ele, a gente ia ver que a última hipótese ali era que, não acontecendo tudo que eu falei para trás, será caso de inadmissão do meu recurso. Ou seja, a inadmissão seria analisada por último. O que não teria lógica, quer dizer que eu primeiro ia ver se o meu recurso está de acordo com o que o STJ decidiu para depois ver a tempestividade? Não, e ninguém consegue fazer isso. Eu não consigo fazer isso se o recurso for intempestivo. Aí eu, na verdade, ia ter que dizer que é bem intempestivo antes de fazer isso tudo. Sendo intempestivo, é uma caso de inadmissão. Sendo caso de inadmissão, qual é o recurso cabível? O recurso de agravo. Esse agravo interno, não. Esse agravo sobe lá para o STJ e para o STF. Então, vejam que o meu recurso especial contra desse é totalmente inadmissível porque intempestivo, com muita intempestividade, chega no STJ e no STF. Mas o meu recurso especial, que talvez tenha probabilidade de êxito, minha tese é boa, é uma questão de distinção filigrana, que nenhum dos embargadores teve, assim, não conseguiu, por tempo, ali, muito processo, perceber, ele não chega no STF e no STJ. E aí que entrava a reclamação. Só que a ministra Nancy Andrighi disse, não é essa interpretação que eu dou. A interpretação aqui é diferente. E quais foram os dois principais motivos do voto dela? Ela disse assim, primeiro, uma questão topográfica. Olhem, as hipóteses de cabimento do artigo 988 estão nos incisos do caput do 988. As hipóteses de cabimento da reclamação estão lá, no inciso caput, inciso 1, 2, 3 e 4. E não faz sentido eu ter uma hipótese de cabimento que não seja lá. Tem que ser no mesmo. Se estiver fora dali daquela topografia do código, eu não consigo interpretar que o legislador quis isso. O que não faz lógica. Por exemplo, o agravo de instrumento está previsto nessa hipótese de 2015, mas a gente também tem hipótese lá no 356. A gente tem hipótese em leis esparsas.
Então, não precisa necessariamente da topografia. A topografia, às vezes, é um indício se tiver uma dúvida do que aquilo quer dizer. Mas, realmente, talvez, se a gente voltar lá, né, para Carlos Maximiliano, vários métodos hermenêuticos, topografia seja um dos últimos, né? A gente começa pela literalidade da norma, enfim, depois vai. E o segundo motivo, ela foi para a vontade do legislador. Ela foi para a vontade do legislador porque ela foi observar o relatório do projeto de lei da 13256, que colocou aí a questão de esgotar as instâncias ordinárias para ser utilizada a reclamação, e ali naquele relatório, na vontade do legislador, e aí eu sempre brinco, que eu não sei qual legislador ela está falando, se é Tiririca, se é Frank Aguiar, se é Roberto Jefferson, se é todos juntos, ela entra na psique de cada um, e se cada um deles surgir agora e dizer, não foi isso que eu quis dizer, não, eu quis dizer outra coisa, deve prevalecer a vontade desse legislador, né? Desses 580 e poucos congressistas que nós temos. Ela disse, nesse relatório aqui, ficou muito claro que a reclamação, que fica vedada a subida do recurso especial, porque a gente não tem condição. O STJ não tem condição de julgar isso. Então, se couber reclamação, ainda no mesmo, a gente vai ficar aqui abarrotado até o pescoço. Só que eu digo isso assim, com muita franqueza, que o STJ se automutilou. O STJ cortou as próprias mãos, ficou capenga, está andando devagar, porque ele cortou o próprio poder. É paradoxal o que o STJ fez. O STJ disse, eu preciso de uma série de precedentes vinculantes, porque esses precedentes vinculantes vão me ajudar a racionalizar a entrega da prestação judicial, eu vou dar interpretação à lei federal, e todo mundo vai seguir, está resolvido. E aí, se eles não seguirem? Ele deu o poder de decidir e não deu o poder de controle. Só existe poder de vincular se eu tiver o poder de controlar. E aí eu volto, por isso que eu quis contextualizar no início, para mostrar que a reclamação é um poder implícito. A gente tem várias formas de garantir, de fazer impor essa vinculação. Recurso é a forma tradicional, é o meio eleito tradicionalmente, o meio por excelência, digamos, né? Para fazer valer isso, mas a reclamação entra nesse sistema, eu vedo o recurso e a reclamação é meu último recurso. Se eu cortar ela também, é feito disso. O STJ vai fixar uma tese, se ninguém respeitar depois, ele está de mãos atadas, ele perdeu o poder. Então, ele se automutilou, e é por isso que eu discordo veementemente. Não sei se eu me fiz claro, acho que eu acabei falando um pouco rápido. Acho que eu sou de Caruaru, né, aqui no interior de Pernambuco, a gente tem esse costume de falar rápido. Mas, enfim, espero que eu tenha feito claro, e realmente a tese é penosa. E falando do seu tema ainda, e dá aquela empolgada, acho que hoje você tem licença poética, então fica tranquilo em relação a isso. Eu só queria puxar um fio da sua fala aí e perguntar para o Leonard, que eu sei que está inserida nas preocupações hermenêuticas dele, justamente a questão da impossibilidade de você fazer esse acoplamento dos precedentes, essa impossibilidade do controle, a impossibilidade de superação de entendimento fixado como vinculante, como obrigatório. Eu sei que está dentro das preocupações hermenêuticas do nosso colega aí. Então, acho que ele poderia contribuir com o debate falando um pouquinho dessa perspectiva. Acho que seria interessante, Léo. O que você acha sobre essa fala do Guga e essa crítica ao STJ? Boa, Fred. Obrigado. E boa noite para todo mundo. Guga, não tinha como estar mais de acordo contigo, meu velho. E sobre essa discussão toda, sobre a mudança do Código antes mesmo da entrada em vigor, e principalmente sobre essa discussão interessante com o julgado da ministra Nancy Andrighi. Uma coisa que eu fiquei pensando bastante quando eu li esse julgado é que a discussão em si sobre esgotar as instâncias ordinárias como requisito necessário para a reclamação, a nossa discussão aqui, a discussão de quem estiver disposto a debater, ela não pode cair numa confusão bem clara metodológica entre analisar dogmaticamente o que está dizendo o CPC e falar sobre escolhas política judiciária, opções, etc. Ou até quando a gente fala do argumento da vontade do legislador, estou totalmente de acordo com o que o Guga falou, inclusive estou de acordo com o que ele fala no livro dele sobre o que é a vontade do legislador, que é uma metáfora, no fim das contas, já na passagem histórica quando a gente fala de Código Napoleônico e blá, 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 já lá os autores falavam que a vontade do legislador é um recurso metafórico para falar uma coisa que a gente não quer dizer por baixo dos panos. Então, tirando toda essa discussão, que é um recorte aí entre o CPC diz dogmaticamente isso e vamos extrair o que ele diz, e o fato de que a gente sabe que a Lei 13256 veio
quase na vigência do CPC para mudar uma série de coisas e mudar elas num padrão, num standard de comportamento muito claro, por exemplo, adicionar o preferencialmente lá no artigo 12 para evitar a rigidez da ordem dos processos no tribunal, ou essas mudanças em relação à reclamação, etc. O tom dessas mudanças a gente sabe qual é. Essas duas discussões, elas são completamente paralelas. Eu acho que elas não podem se confundir se a gente quiser destrinchar o que cada uma delas diz. E nessa opção, nessa segunda opção de discussão que eu estava falando sobre será que falaremos sobre política judiciária, se o STJ está esvaziando o próprio poder que ele deveria manter de si mesmo, o que eu penso é que a única função, a única possibilidade da gente falar sobre o não cabimento dessa reclamação, uma vez esgotadas as instâncias ordinárias, isso depois da mudança da lei, seria julgar alguma coisa do CPC inconstitucional, provavelmente o parágrafo 5º do próprio artigo 988, fundamentadamente, que é uma coisa que não aconteceu. Essa discussão sobre a inconstitucionalidade não aconteceu, né, durante esse debate todo do STJ. Se não aconteceu, a gente não está falando de inconstitucionalidade, pelo menos pragmaticamente, e se não estamos falando de inconstitucionalidade, não pode deixar de aplicar. E aí a gente volta para a questão topográfica que o Guga estava se referindo. E o interessante, também como paradoxal que o Guga estava falando, é que essa tirada de corpo do STJ, né, nesse sentido, em relação de acordo com a redação da Lei 3.256, por essa interpretação da ministra Nancy Andrighi, o interessante disso é que, eventualmente, algum órgão do STJ vai acabar analisando esse caso. Reclamação ou não, recurso ou não, ou por outra medida. Quando for interposto, por exemplo, o recurso lá na frente. E eu fico pensando... essa brincadeira da vontade do legislador, quando eu estava no primeiro semestre da faculdade, alguns amigos brincavam de quem é o legislador, vamos conhecer o legislador. E parece que a gente perde essa inocência, ou a gente fica mais poliana ao longo do tempo e fala a vontade do legislador como se fosse uma coisa que existisse mesmo, que quando a gente tinha 18, 19 anos, lá na frente parecia uma brincadeira, e deveria continuar sendo uma brincadeira. Então, o que eu fico pensando nessa mesma toada é que tem um setor responsável por carimbar as inadmissibilidades do recurso, e esse setor responsável pelos carimbos, virtualmente falando carimbos, ele não está dentro dos gabinetes dos ministros, porque só assim eles de fato vão poupar o trabalho que eles querem se poupar. Senão eles estão poupando um trabalho hoje para fazer esse mesmo trabalho daqui para frente. É muito parecido com a lógica que a gente fala de o juiz cumprir um ato a mais para evitar uma nulidade futura que pode ser resolvida, que teria que ser resolvida em recurso, que é uma tônica toda do CPC, né? Do CPC novo, que a gente sabe que assim, é uma dinâmica que foi difícil de convencer o pessoal que era boa, mas é boa. É um ato a mais para evitar vários atos mais futuramente. Então, eu vejo assim, ou o setor responsável por negar segmento automaticamente não mexe com o dia a dia dos assessores, do próprio ministro, etc., quem está envolvido em julgar os restos no STJ, ou eles vão ter esse mesmo trabalho, só que não vai ser hoje, vai ser daqui a alguns meses. E se não for assim como eu estou dizendo, aí caímos de novo, e eu concordo mais uma vez com o Guga, que a inadmissibilidade dessa reclamação, tanto per saltum quanto a reclamação como um todo, ela esvazia completamente a função essencial do que é a reclamação. Logo antes aqui a gente conversava, o Fred estava falando também sobre o que a gente sempre fala de engessamento do sistema de precedentes, da dificuldade que se tem de superar um precedente, e é uma pena que a gente não tenha o Buril para falar com a gente sobre esse tema de forma mais técnica, mas é também interessante ver como, não dito nesse entendimento da ministra Nancy Andrighi, tem a percepção de que o pronunciamento do STJ esgota a necessidade de debater a respeito de um determinado tema. Não que esgota a discussão sobre um determinado tema, porque o sistema está montado para ser cascateado para baixo mesmo. Concordando ou não, mas é o que o CPC está dizendo. Mas isso traz à tona um tema que sempre foi muito recorrente, de que a gente deveria saber que a palavra dos tribunais é não só a última, como a única em relação a uma determinada questão infraconstitucional, no caso do STJ. E aí, veja bem, se o entendimento sobre uma determinada questão de direito material é fixo, sólido e engessado, eu não concordo com isso particularmente, mas é possível ver o CPC desse jeito. E se também o entendimento majoritário do STJ é que não cabe essa reclamação, nem antes nem depois do esgotamento das instâncias ordinárias, como é que o próprio STJ vai ter que se virar, a não ser quebrando a própria regra do entendimento processual dele, para poder admitir aquele um caso que a gente não sabe qual é, porque provavelmente vai ser arbitrariamente, uma palavra meio forte, mas arbitrariamente escolhido. Então eu quebro o entendimento capitaneado aí pela ministra Nancy Andrighi para poder dizer, não, peraí, agora está na hora de superar um determinado entendimento. Para superar esse entendimento eu tenho que desfazer esse padrão de comportamento que é o
a jurisprudência sobre o não cabimento da reclamação, para poder aceitar a tal da reclamação, para poder dizer agora sim, eu vou superar esse entendimento. Isso parece que dobra ou joga na segunda potência a capacidade de arbitrariedades ou o risco de arbitrariedades que podem ser cometidas aí entre um caso que pode ser pensado ou outro, etc. Então, em tom de pergunta para todo mundo, em especial para o Google, mas também já dando um pouco da minha opinião, que eu acho a esse respeito é que a gente não só engessa mais o sistema como deveria do que ele, em relação ao que ele deveria ter sido desenhado, mas não só a gente engessa mais, como a gente coloca o STJ numa posição complicadíssima de ele mesmo não saber como que ele sai dessa salada para poder, enfim, superar um determinado entendimento. A gente poderia pensar em dezenas de entendimentos que foram superados. Eu gosto muito dos exemplos que são picuinhas, que não são essenciais para a vida humana, para a gente ver como passou o tempo e a gente precisou superar aquilo, essa interpretação ficou um pouquinho defasada, ou a gente viu que ela estava equivocada, etc. Esses exemplos todos, se a gente levar à risca isso tudo que está sendo dito, eles não vão ser revistos nunca, ou só vão ser revistos quando o STJ der um tiro no próprio pé a respeito de tudo isso que já disse, para poder, enfim, né, dar a volta em torno do próprio rabo e aí sim superar um tal entendimento. Então, circularidades à parte aí no que eu falei, me enrolei, mas é isso. Elias, eu queria que você fizesse uma consideração agora sobre a pergunta 2. Não, se você antes quiser comentar um pouquinho em relação a esse entendimento da STJ, acho que é bom também, acho que é um tema que é caro também à sua pessoa, que está estudando as relações entre meios autônomos, a relação entre meios autônomos. Eu tenho algumas boas considerações a fazer. E aí depois você já começa já engatando aí para a pergunta 2, a questão da litisdependência entre... Eu tenho algumas boas considerações a fazer com relação... Eu queria fazer algumas considerações com relação à primeira ainda. Parabenizar o Guga, o Gustavo e o Leonard por conseguirem utilizar argumentos bem científicos para explicar algo nada científico, né? Então, parabéns para vocês, porque isso mostra realmente a qualidade dos argumentos que vocês têm. Não é uma crítica, é uma constatação. Talvez a digníssima ministra e respeitável, eu respeito muito a ministra Nancy Andrighi, ela tenha por objetivo talvez reformular um pouco, né, os parâmetros de meios de impugnação no Código de Processo Civil, porque não vamos esquecer que a tese da taxatividade mitigada também é dela. Então, se a gente somar a taxatividade mitigada com essa da reclamação, basta mais uma, ela consegue pedir gol no Fantástico, né? Pedir música no Fantástico. Então, acho que a gente caminha para um cenário um pouco caótico no tocante a cabimento de meios de impugnação. E me deixa bastante preocupado, né? Como o próprio Gustavo falou, aonde vai parar essa criatividade dos tribunais superiores? Porque a gente consegue encontrar inúmeros argumentos científicos para dizer que a decisão não é boa. Argumentos relativos a critérios de interpretação, que basta você ver que invocar a vontade do legislador é um critério de argumentação e de interpretação completamente ultrapassado. Isso, né, poucas pessoas conseguiriam contestar isso. Eu conseguiria dizer a vocês quem é o legislador. O legislador, nesse caso da reforma do Código, antes dele entrar em vigor, foram os próprios tribunais superiores, né? Basta lembrar que foram eles que encamparam a reforma da reclamação. Então, talvez a vontade seja conhecida. Agora, o que eu queria, muito brevemente, fazer uma ponderação, além de todos esses argumentos que vocês já apresentaram, mostrando que é realmente sem sentido o posicionamento, respeitável, mas sem sentido, é mostrar o seguinte, que por curioso que seja, o vício que não vai ser possível mais, de acordo com esse entendimento, ensejar a via da reclamação, curiosamente ele é um vício rescisório.
Ou seja, eu transfiro o ônus de impugnar esse vício que poderia ter sido feito na reclamação pela via da ação rescisória 966, parágrafo 5º. Quer dizer, então, no final das contas, o que me parece não fazer sentido, ainda mais por esse argumento. Uma outra questão que me parece também relevante nesse aspecto sobre o cabimento da reclamação é justamente forçar com que a própria distinção seja feita pelos tribunais pela via da ação rescisória. E isso num sistema como o nosso, e foi o que o Gustavo disse, do próprio STJ ter cortado os braços e, enfim, e perdido o seu próprio poder, é bastante curioso para ver a via que ele jogou o jurisdicionado. Porque se eu quiser mostrar a distinção, eu faria isso pela via da ação rescisória. Quer dizer, então, os próprios tribunais locais seriam responsáveis por fazer a distinção de uma tese criada pelo próprio STJ em sede repetitiva. Ou seja, eles poderiam, por essa lógica, se eu não estiver enganado, não sou especialista no tema dos precedentes, mas os próprios tribunais locais, por decisão referendada pela STJ, promover a superação ou a revisão ou, enfim, a distinção num caso concreto, das próprias teses criadas pelo STJ. Ou seja, ficou realmente sem sentido essa decisão. E só para concluir, de fato, eu concordo com todos os argumentos aqui apresentados e parabenizo vocês por terem conseguido trazer dados realmente científicos para explicar algo que me incomoda muito, que é a jurisprudência dos tribunais superiores em tema de ações autônomas de impugnação. Quer dizer, se vocês conseguirem me trazer algum argumento que explique algo que não seja volume de trabalho, né, até esse próprio acórdão que a gente está analisando, que saiu no informativo, seria bastante relevante para a gente perceber que, de fato, não tem argumento técnico, né? Não existem argumentos técnicos para referendar tudo o que ocorreu. Né? Por isso que recorre-se à vontade do legislador e tudo mais. Mas, enfim, no final das contas, quando você para analisar em caráter global a jurisprudência dos tribunais superiores a respeito do que eles entendem sobre cabimento de ações autônomas, também a gente não pode ser ingênuo, era até previsível que viesse alguma barreira com relação ao cabimento da reclamação, justamente nesse ponto que o Gustavo falou, de aspectos de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário na origem, quando já existe repercussão geral reconhecida e repetitivo já fixado. Um ponto que eu quero destacar aqui, que é a possível e talvez concreta incoerência que o sistema vai gerar, é a possibilidade de caber reclamação para o STF quando a distinção tiver que ser feita com relação à repercussão geral e não caber para o STJ quando se tratar de recurso especial repetitivo, ou seja, a parte realmente vai ficar numa situação completamente desconfortável, né? Então não faria mais sentido nenhum. Eu acho que basicamente, Fred, seriam essas minhas considerações. Sei que fui muito crítico, até em tom de ironia, mas de fato eu não consigo tratar cientificamente algo que os próprios tribunais superiores não conseguem fazer isso, não lidam com cientificamente o problema. Nem sei se deveriam tratar, mas com um grau de técnica esperado por uma situação que é grave. Né? Eu acho que todos aqueles que já tiveram casos e recursos cuja inadmissão não respeitou o devido precedente formado por ocasião de um recurso especial repetitivo, sabe a dificuldade que é demonstrar distinção, mas enfim, eu acho que existe, como o Leonardo falou, a grande tendência de haver uma própria reversão dentro do STJ por um meio que a gente não sabe qual sob esse entendimento mesmo. O Guga vai falar, Guga, rapidinho, só que e parece ser um movimento da STJ mesmo, isso,
porque existe uma resolução editada da STJ de que as decisões dos juizados especiais que descumprem seus precedentes não devem ser julgadas via reclamação pelo STJ, e sim pelos tribunais ordinários. Ou seja, parece que há sim um movimento de jurisprudência defensiva, a gente pode fazer isso em relação a... Pode falar isso em relação à reclamação. Guga, diga aí se tem alguma consideração para fazer, né? Um dos pontos que eu ia falar era exatamente esse que ele tocou, de que existe uma incongruência no sistema, que viola o artigo 926, né? De dever de manter a justiça íntegra, estável, coerente, quando cabe para o STF e quando não cabe para o STJ a reclamação para garantir a observância de precedente de recurso especial e recurso extraordinário repetitivo. Só que o que é engraçado, além disso, é que o STJ está se recusando a julgar, a controlar mediante reclamação, mas ele é controlado mediante reclamação, porque se o STF está aceitando, então significa que se ele violar o que o STF firmou em recurso extraordinário repetitivo, ele vai ser controlado. Então, ele não controla, mas é controlado. É engraçado que a jurisprudência defensiva do STJ ela nunca foi tão grave. Porque a jurisprudência defensiva, como por exemplo a súmula 7, ela é aquela jurisprudência defensiva, aquele entendimento que quando ele quer, ele consegue conhecer. Porque dizem, ó, isso aqui é análise de fato. Mas esse aqui não, vou analisar. Então, a jurisprudência defensiva até então permitia conhecer algumas coisas. Então, aqui eu conheço, aqui não conheço. Ou se não era aquela jurisprudência defensiva que trabalhava com o erro do advogado e passou a fazer com que ele não errasse mais, como, por exemplo, informar a data do feriado local. É defensivo, mas vai atingir para trás. Agora a gente percebeu que tem essa barreira aqui, que é um entendimento absurdo, mas vamos se preparar para não errar mais. Só que essa da reclamação é muito grave, porque é feito, eu disse, cortou o poder, não cabe mais. E aí a gente vai ter que dar um tiro no pé, feito o Leandro falou, para dizer, agora a gente vai ter que voltar a conhecer, porque senão engessou tudo, travou tudo. E aí eu quero usar como exemplo, feito até o que ele puxou, que é o 1015. Tem uma tese do 2015 da taxa de atividade mitigada que foi firmada. Só que, quando ela foi firmada, já tinha vários recursos especiais lá no STJ tratando da matéria. E o STJ, ele mesmo está observando que não foi suficiente. Por quê? Porque está saindo vários acordos dizendo quais situações de fato se enquadram ou não na tese da taxa de mitigada. E aí, eu espero um sorriso grande de Leonard, porque é uma questão de vagueza e ambiguidade. Primeiro, o texto, todo o texto é ambíguo. O que é que ele significa? Né? Então, primeiro eu tenho que saber o que significa taxa de atividade mitigada, uma tese jurídica. E depois todo o texto é vago. Quais são os fatos que se submetem a esse texto que eu acabei de interpretar? Então, a vagueza do 2015 é muito grande. Então, o que está dentro e o que está fora. Aí, o que o STJ já tinha em mãos, ele está dizendo, isso aqui está dentro do 2015, isso aqui está fora, isso aqui está dentro, isso aqui está fora, isso aqui está dentro, está fora. Beleza. E aí? E os que vão subir? Então, vai ter tribunal dizendo que é recorrível decisão que modifica o valor da causa e vai ter tribunal dizendo que não é recorrível de imediato, que é recorrível por agravo de instrumento, essa decisão idêntica do tribunal do lado. E aí? Aí vai chegar na vice-presidência e uma vice-presidência vai dizer, não, o STJ já decidiu isso, não sobe recurso especial. Aí eu vou para a reclamação e vai dizer, não, porque já decidi, não cabe a reclamação. E aí? Aí eu vou ficar com o mesmo problema que eu tinha antes, que é o quê? Insegurança, desigualdade, violação de entendimento. E, enfim, esse é o grande problema aí. Enfim, eu acabei, acho que, perdoe a circularidade da tese, acho que eu acabei falando. Pessoal, vou pedir a palavra aqui um pouco sobre essa primeira questão. Acho que eu teria várias considerações para fazer, mas para poder dar sequência, eu acho que é interessante situar o pessoal que está assistindo na segunda pergunta, né? Porque na medida em que a reclamação pode ser utilizada, não só, mas pode ser utilizada como forma de impugnar decisões judiciais, de atacar decisões judiciais, surge a possibilidade de, em alguns casos específicos, não sempre, já posso dar um exemplo aqui, de eu ter um concurso de meios para poder atacar uma mesma decisão judicial, ou seja, uma decisão que pode ser objeto de recurso e, ao mesmo tempo, objeto de reclamação.
Imaginem vocês que o Supremo Tribunal Federal tenha deferido uma liminar em ADIM para poder suspender a eficácia de uma lei e um juiz de primeiro grau continua a aplicar aquela lei após a decisão do Supremo Tribunal Federal. E contra essa decisão do juiz de primeiro grau caberia agravo de instrumento, parece claro, mas também pode-se pensar no manejo de uma reclamação para garantir, diretamente no Supremo, para garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal. Acho que minha imagem está travada aí, né? Mas, então, diante dessa situação, a pergunta que surge, eu vou passar logo para o Eli, porque eu sei que esse é um tema que ele tem estudado bastante, se uma vez que eu tenho optado pelo recurso, está vedada a via da reclamação em razão de litispendência ou vice-versa. Então, já passo aí já para o Eli comentar um pouquinho dessa pergunta. Obrigado, meu amigo Siqueira. Eu acho que assim, essa é uma resposta que precisa, foi como você disse, ser baseada na seguinte premissa. O vício que dá ensejo ao ajuizamento da reclamação, ele ao mesmo tempo é um vício que também é absorvido por um recurso. Quer dizer, se eu imaginar uma hipótese em que o mesmo vício seja atacável por reclamação e atacável por apelação ou agravo de instrumento, eu teria, como você disse, um concurso de meios de impugnação, cada qual com a sua competência. Só que o conteúdo desse recurso, o conteúdo desse meio de impugnação, pelo menos naquilo que foi veiculado, ele é idêntico, ou seja, a mesma causa de pedir, ou seja, o mesmo vício que dá ensejo ao meio de impugnação. E o pedido, ele, no final das contas, o pedido recursal, ele acaba sendo até mais abrangente que o pedido da rescisória, para aqueles que não acham que existe um juízo rescisório, na reclamação, para aqueles que acham que não há um juízo rescisório na reclamação e só um juízo rescindente, ou seja, só caça o ato impugnado, com maior razão você viria uma amplitude maior no recurso, quer dizer, o recurso, além de tudo, poderia ensejar esse juízo rescisório, sem contar também todos os aspectos do efeito devolutivo, de tudo que é devolvido para o tribunal ao ensejo da interposição recursal. E me parece que, se eu entender o recurso, ou mesmo que não entenda, mas, enfim, partindo da premissa de que ambos os atos postulatórios, o recurso e a reclamação, têm o mesmo objeto, pelo menos a princípio, eu vejo que existe sim a chance de ser reconhecida uma litispendência. Eu tenho a mesma causa de pedir, o único inconveniente que eu viria nessa situação é identidade de partes, né? Se eu entender que na reclamação eu teria, enfim, que verificar as mesmas partes interessadas, ou entre quem ajuizou e quem recorreu e tudo mais. Então, ao fim, me parece que existe essa possibilidade de reconhecimento de litispendência, tal como existe litispendência entre demandas, poderia haver litispendência entre meios de impugnação. Tanto por uma questão de identidade, quanto por uma questão de atingir os mesmos objetivos. Se a gente parar para ver, ambos visam impugnar a mesma decisão. Então, a princípio, estabelecidas essas condições que eu acabei de falar, não veria problema em se reconhecer a litispendência. Vejo alguns problemas. Desculpa interromper, mas assim, o curioso é que sempre que a gente pensa em litispendência, a gente está pensando em duas demandas, duas ações diversas, né? A gente nunca se acostumou a pensar em litispendência entre um recurso e uma ação, a não ser que a gente passe a considerar recurso também como uma ação, coisa que me parece possível, mas isso foge muito do que a gente está acostumado a pensar, né? Acho que isso é interessante dessa pergunta. Não, perfeito, você está completamente correto, porque, na verdade, além desse problema metodológico de você encaixar qual que é a natureza jurídica do recurso, que isso já seria, por si só, um problema que renderia uma discussão específica e muito grande, mas por mais que você não reconheça o recurso como uma demanda ou só a reclamação como uma demanda, o fato é que você tem dois instrumentos, né, para quem acredita, de naturezas jurídicas distintas,
objetivando a mesma coisa, quer dizer, eliminar a decisão que praticou, que está eivada de algum vício, que ao mesmo tempo ensejaria reclamação e ensejaria recurso. Então, sob esse ponto de vista, ainda que você não entenda o recurso como reclamação, ainda talvez você pudesse falar em litispendência sobre um enfoque de dois meios, de duas vias que buscam pelos mesmos fundamentos, com as mesmas partes, com o mesmo pedido, alcançar o mesmo objetivo. Talvez esse seja um elemento que ajude também a confirmar o recurso como uma demanda impugnativa. Mas do meu ponto de vista não vejo problemas. Acho que seria bem possível. Sei que o Gustavo escreveu a respeito, o Google escreveu a respeito e talvez ele pudesse contribuir mais do que eu, que quem já escreveu e refletiu sobre isso, né? Só uma, desculpe de novo aí interromper, mas só uma questão. Quando a gente passa a pensar assim, enfim, começam a vir outras perguntas. Então, se a gente está falando de litispendência, dá para a gente falar de exceção de coisa julgada ou algo do tipo. Então, imagine que eu interponho um agravo de instrumento, ele seja improvido ou ele seja inadmitido. Eu posso depois manejar uma reclamação? Então, eu interpus um agravo de instrumento fora do prazo. A reclamação eu não interpus ainda. Eu posso me valer da reclamação para questionar aquela mesma decisão? Acho que, enfim, nem sei se eu tenho resposta para isso, mas só como virando essa chave aí, passando a enxergar recurso como demanda ou algo de parecido, é possível se fazer esse tipo de pergunta. Guga, o que você acha aí? Acho que você pode nos ajudar bastante. Um dos grandes problemas que eu vejo no julgamento da reclamação é que quando o tribunal não quer reconhecer, ele diz assim: esta reclamação é sucedâneo de recurso. Aí é aquele problema de que o que é sucedâneo de recurso, né? Então a gente fica com aquela dificuldade. E para ajudar, inclusive, a pensar nessa questão da dependência entre reclamação e recurso, eu sempre faço o seguinte raciocínio. A primeira pergunta que eu me fiz, né? E acabei colocando isso depois na dissertação. É admissível a reclamação e o recurso simultaneamente? Porque se fosse inadmissível, a gente não teria esse problema da dependência. Então, primeiro a gente tem que responder, ou não é admissível ambos simultaneamente. E o próprio código nos dá essa resposta, porque o código ele diz assim, eu vou pedir licença para abrir aqui na tela. Eu vou lhe dizer o parágrafo 5º, não é ele. Pronto, é o parágrafo 6º do artigo 988. A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. Então, veja, ele está dizendo que o recurso contra o ato, o julgamento do recurso contra o ato não vai prejudicar a reclamação, certo? Isso significa dizer que ambos conviveram ali simultaneamente. E primeiro que a gente tem que fazer a interpretação corretiva desse texto. Prejudica, sim, se o recurso anulou a decisão ou reformou, porque aí a reclamação vai perder o objeto, né? Não vai ter mais interesse, não vai ter mais objeto. Então, esse artigo ele só tem aplicação, na verdade, quando o recurso não consegue modificar mantendo a decisão que foi atacada por reclamação. Então, primeiro ponto, é cabível os dois sim, certo? Aí eu volto para a questão. Então, ele pode fazer, às vezes, de um recurso, que via de regra, um recurso é para invalidar, esclarecer ou reformar, né, uma decisão. E aí, o que é que eu sustento no livro? Que a reclamação ela nunca serve para reformar. Que a reclamação ela tem um efeito pedagógico, que ela serve para caçar o ato ou para avocar autos quando usurpa a competência. Então, você avoca os autos para que aquele processo que estava tramitando no órgão incompetente passe a tramitar no tribunal. Então, são essas duas medidas via de regra. E aí, eu acabo ficando... Eu tentei, ao máximo, dar uma resposta mais pragmática possível para esse problema, para dizer o seguinte: o que é que eu vou observar no meu recurso? Eu vou observar parte, pedido e causa de pedido. No momento que parte, pedido e causa de pedido coincidirem, eu vou ter litispendência. E aí, o grande problema é o que é que eu extingo primeiro? O que é que eu vou extinguir? O que eu ajuizei ou o que eu interpus primeiro? Tem uma preferência para extinguir a reclamação e não extinguir o recurso, porque isso aí eu realmente não tenho resposta.
Porque, tradicionalmente, eu extingo, se for dependência entre ações, a que eu ajustei no segundo momento, né? Que é a que provocou o estado de duas ações idênticas e uma ajudada posteriormente. E aí eu devolvo a pergunta para vocês. Havendo a dependência, se vocês entenderem que é possível haver a dependência e havendo a dependência entre a reclamação e o recurso, qual eu extingo primeiro? Qual eu extingo? Só uma ponderação aqui, que a gente poderia ter algumas situações distintas, né? Você poderia ter uma reclamação ajuizada por um terceiro ou um recurso ajuizado por terceiro, e aí você muda a relação jurídica, talvez, não sei se isso seria suficiente para dizer que as partes são distintas e, portanto, não haveria dependência. Mas, sob o ponto de vista, né, superados esses problemas de subjetivos, né, de quem ajuizou, ou se integrava ou não integrava a relação processual e tudo mais, esse ponto que você levanta, ele me parece bastante importante, porque ele revela uma certa despreocupação do sistema em geral em prever normas ou mecanismos que disciplinam um relacionamento entre recurso e ação autônoma, quando esse é um dado da realidade inquestionável, ou seja, eu tenho inúmeras situações e isso acabou ficando a cargo da própria jurisprudência. O conceito de sucedâneo recursal construído pela jurisprudência é um clássico exemplo de como os tribunais passaram a disciplinar esse relacionamento. Se você for ver no processo penal, isso acontece todo dia, entre recurso e habeas corpus, no nosso sistema, com a reclamação em maior medida e com mandato de segurança praticamente já esse problema já está praticamente solucionado, mas na reclamação isso se torna mais evidente. Agora, sob esse ponto de vista que você levantou, é curioso notar o seguinte, que se você entender que o recurso ele é um prolongamento da litispendência, portanto ele não é uma demanda, ele é um ato do procedimento que renova a instância, toda aquela história lá, a pendência da demanda já estaria ali, né? Então já teria o fato que ensejaria a predileção do recurso com relação à ação autônoma. O que eu acho que também não faz muito sentido, na medida em que os próprios tribunais se posicionam muitas vezes preferindo, ou em algumas vezes preferindo a reclamação ao próprio recurso. E esse debate da litispendência às vezes nem é aventado. Mas, de fato, isso que você disse é um problema. Ou seja, será que a interposição preferiria o ajuizamento? Ou seja, qual que é o fato que serviria de marco temporal para nivelar a pendência entre recurso e ação autônoma? Eu também não tenho resposta para isso, mas dá para problematizar bastante em cima, né? Bom, pessoal, acho que por hoje a gente conseguiu construir um debate bem bacana aí, né? Discutir umas questões relativas à decisão da STJ, as questões relativas às relações entre recursos e meios autônomos de impugnação, mais especificamente a reclamação. Acho que a participação de todos aí contribuiu muito para a gente construir um debate legal sobre o tema da reclamação. Acho que a gente pode finalizar por hoje e eu finalizo aí agradecendo a participação do Thiago Siqueira, do meu amigo Eli, meu amigo Leonard, Gustavo, hoje aí o condutor do nosso debate sobre reclamação, especialista no tema, com muita propriedade falando. E eu acho que a gente pode finalizar agradecendo a você que está vendo esse vídeo e convidando a permanecer acompanhando as nossas redes sociais, os nossos vídeos que vão ser gravados. E desde já, para finalizar, eu digo que no próximo encontro teremos um convidado especial, que eu não direi quem é, e vai aparecer nas redes sociais, um convidado muito especial, que eu acho que vai poder contribuir bastante com o nosso projeto aí, beleza? Continue nos acompanhando para descobrir quem é o próximo convidado. Essa aí eu fingi que fui, mas não fui, né? Foi quase um salsifufu. Beleza. Pessoal, um abraço aí para todo mundo. Foi bom falar com todo mundo. Tchau, tchau. Valeu! Valeu!